Muitos de nós nos formamos ao longo do tempo com a propaganda de que a Ilha de Fidel era o paraíso. Na Ilha de Fidel tudo funcionava. Na Ilha de Fidel todo mundo estudava, todo mundo comia, tinha segurança. A saúde era uma maravilha. Era um verdadeiro faz de conta, era uma maravilha. Se nós formos olhar essa cortina da propaganda, ela aconteceu de uma forma muito interessante. Houve alguns laivos, abriam-se algumas frestas, por exemplo, quando o velho canalha Fidel ficou doente, eles trouxeram médicos da Espanha para consertar as cagadas que os médicos cubanos tinham feito com Fidel. Eles não sabiam o que fazer e acabaram fazendo caca. Ao longo do tempo, a gente descobriu, por exemplo, que Cuba sempre foi uma grande farsa. Nunca passou de um centro de treinamento de criminosos, nunca passou de um escritório central ligado ao narcotráfico, nunca passou de um reduto de criminosos e vivendo da caridade e da exploração da mão de obra no país e fora do país. Quando quebra a União Soviética, que mantinha Cuba como um parquinho de diversões, como seu brinquedinho na América Latina, como sua ponta de lança, como sua cabeça de praia, o que aconteceu? No momento seguinte você tem o desnudar, e os cubanos passam fome no começo dos anos 90, sofrem com a miséria, se adequam, começam a comer casca de árvore e tudo mais. E enquanto isso, lá fora continuava a venda da mão de obra dos escravos. Os escravos através de um trabalho do Mais Médicos, que na verdade foi a grande rachadinha internacional. Quando chega o FHC ao poder aqui no Brasil, começa a melhorar a situação de Cuba. Por quê? Porque o Brasil começa a mandar dinheiro. E esse auge de Cuba, que não produz nada, essa é a verdade. Cuba não tem energia, Cuba não produz nada do seu insumo básico. O petróleo para mover toda a estrutura sempre foi uma concessão e um presente da Venezuela. Pois quando o Chávez chega ao poder na Venezuela, o Néstor Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil, eles começam a injetar dinheiro aos borbotões. Claro que 90% desse dinheiro foi dinheiro roubado pela elite de Cuba, por Fidel e seus canalhas e seus asseclas. Caem os governos de esquerda e Cuba outra vez se depara com a fome. O Bolsonaro cortou o Mais Médicos. E quando o Bolsonaro corta o Mais Médicos, corta uma fonte de financiamento mensal e a ilha passa a ter fome. A ilha passa a ter carroças para transportar as pessoas. Não são mais ônibus, não são mais aqueles carros dos anos 30, 40 e 50, mas sim carroças puxadas por bois para transportar as pessoas. Miséria, fome, prostituição, roubo, delinquência, domínio da máfia, tudo que vocês puderem imaginar está acontecendo em Cuba. O povo tenta se levantar, o povo tenta se erguer, mas não consegue. Afinal de contas, como vai se erguer contra a tirania quando o país todo é controlado pelo Partido Comunista Cubano, por milícias a favor desse regime e que andam nas ruas com pedaços de pau ameaçando as pessoas? Então, para vocês terem uma ideia do quadro dantesco, é um mundo primitivo. Eu vou mostrar uma imagem agora aqui para vocês verem como as milícias ligadas ao Partido Comunista Cubano, como essas milícias se movimentam em Cuba, na ilha de Cuba, que na verdade é uma prisão, é um inferno. Não existe outra expressão para qualificar, para dizer, para contar, para retratar a situação de Cuba que não seja a de miséria, de fome, de uma grande prisão da qual ninguém consegue sair. A ilha de Fidel é hoje o inferno de Fidel. E a mídia brasileira, cúmplice, conivente, canalha, covarde, silencia e apoia esse tipo de gente.
apoia esse tipo de postura, apoia esse tipo de assassinos. Aqui está a imagem que vocês verão, ela é assustadora, mas é preciso reforçar, enfatizar e destacar sempre essa imagem, porque ela retrata a situação. Olhem essa imagem. Eu quero mostrar para vocês o compartilhamento dessa tela para que vocês vejam o absurdo que é a situação de Cuba. Essa aqui são as milícias. Vocês estão vendo essas pessoas andando aqui com pedaços de pau nas mãos aqui? Essas são as milícias que perseguem aqueles que lutam por liberdade. E agora começam os julgamentos, inclusive de crianças, de adolescentes de 14 e 15 anos que estão sendo julgados pelas manifestações de 11 de julho e podem sofrer penas de até 30 anos pelo único crime que cometeram, que foi o crime de lutar pela liberdade. Essa é a situação em Cuba, está aqui a imagem, que é importante que as pessoas vejam aqui. Essas são as milícias que saem pelas ruas de Cuba com pedaços de pau na mão para matar, para bater, para atacar quem luta por liberdade. Essa é a situação que nós temos hoje lá em Cuba. Quem não quiser entender essa realidade da necessidade que nós temos de lutar contra isso, e o Zé Dirceu já disse que quando eles voltarem ao poder, eles voltarão a ajudar Cuba. Cuba quer uma latrina, não o povo. E não adianta dizer, mas o povo não se revolta. Vai se revoltar como? Sem armas? Vai se revoltar como? Sem internet? Sem uma voz para ninguém? Portanto, preste atenção na situação de Cuba, para que não aconteça o mesmo aqui em nosso país. É importante que as pessoas entendam essa situação, porque é uma situação assustadora, mas que deve merecer a nossa reflexão.